glória. Aleluia. Se tem alguém aí fora, irmãos, deixa ninguém aí fora não, tá bom? Para que todo mundo possa receber mais e mais e mais. Quem deseja mais do Senhor? Quem está buscando mais do Senhor essa noite? Quem veio preparado para sair encharcado? Ou para sair pegando fogo? Aleluia. Abra lá a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 27. Ajuda teu irmão aí do lado. Atos, capítulo 27. Você que achou, diga amém. Você que ainda não achou, diga estou chegando lá. Chega aí então. Atos, capítulo 27, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Aí você vai pular lá para o versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aí você vai pular lá para o capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocavas no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou.
Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez. Nós te somos gratos por tantas e tantas e tantas bênçãos. Nós te somos gratos pelo teu mover, pela presença do teu Espírito Santo aqui neste lugar. E nós te pedimos, Senhor, fala mais. Trabalha mais, trata mais, abre mais os nossos olhos, os nossos ouvidos. Queremos estar sensíveis a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quantos estão aqui no caminho para o avivamento? Vou até perguntar de novo, né, Ju? Quantos estão no caminho para o avivamento? Não estou falando para o caminho da morte, não. Quantos estão no caminho para o avivamento? Avivamento não é qualquer coisa, não, meu irmão. Avivamento muda a história. Avivamento muda a história. O Senhor ministrava para mim, ao meu coração, dizendo que nesse caminho do avivamento nós vamos encontrar algumas coisas. Tinha um famoso poeta aí que tinha uma poesia que dizia: no meio do caminho, não vai ter pedra agora que a gente vai falar sobre isso, mas nós vamos falar em algumas coisas que nós encontramos no meio do caminho, na ida, no caminho, no direcionamento, na busca pelo avivamento. E é com essa história de Paulo, com essa realidade de Paulo, esse homem de Deus, que nós vamos aprendendo algumas coisas. A primeira coisa que você precisa aprender, você precisa saber, que no meio do caminho do avivamento existe tempestades. Repita comigo: existe tempestades. E tempestade é algo que acontece para todo mundo. No barco em que Paulo estava, tinha preso, tinha bandido, mas tinha doutores, tinha gente importante. E quando a tempestade veio, não veio para um só. Não veio só para Paulo, veio para todo mundo. Então, às vezes, existem umas teorias aí, um evangelho esquisito sendo pregado aí, que para crente não vem provação. Crente não passa por luta, crente não passa por dificuldade, crente não passa por enfermidade, crente não passa por tempestade. Eu sinto lhe dizer que Paulo, este homem de Deus, mostra que mesmo fazendo a vontade do Senhor, buscando pela vontade do Senhor, no caminho do avivamento, existe tempestade. E essa tempestade, às vezes a gente acha que tudo é do diabo. A gente valoriza demais as obras do inferno. Mas a tempestade são coisas que nos advêm todos os dias. A tempestade, às vezes, é aquela coisa que você estava esperando tanto, aquela resposta do concurso que você estava esperando tanto, que de repente não veio. A tempestade, às vezes, é um momento muito difícil nas suas finanças que você está passando. A tempestade, às vezes, é um momento difícil no seu ministério. A tempestade, às vezes, é um carro que levou uma batida. Coisas do dia a dia. Coisas do cotidiano. A tempestade, às vezes, é um término de namoro. Coisas que sobrevêm a todo mundo. E se nos é comum passar por tempestades, o que faz diferença no meio do caminho aí? No meio do caminho, o que faz a diferença é como você reage à tempestade. Teve um vento aí, acho que foi em final de agosto, gente, setembro, que teve uma ventania terrível, que a gente via os coqueiros darem a virada, é uma barulheira, né, a água batendo no telhado. Nesse dia a gente estava até viajando para o Rio com algumas irmãs, e até o teto lá do aeroporto deu uma cedida lá, água entrando, caída, e aquele movimento todo, você vê aquele vento todo, aquela barulheira toda, estremece a gente por dentro. Às vezes nem tem muita água, mas o vento é tão grande e o barulho é tão forte
que a gente se atemoriza fácil. A gente se atemoriza fácil. E nós vamos ler novamente que diz lá no capítulo 27, no versículo 9. Abre comigo lá. O vento mudou minha página aqui. Capítulo 27, versículo 9. Ele diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Uma coisa que a gente aprende com a tempestade é que ela atrasa os nossos planos. Quantos aqui já não passaram por uma situação física, de você estar preparado para sair, ou de você ir para um casamento, ou uma formatura, ou uma festa, como nós tivemos aqui, e de repente a chuva cai, e aquele horário que estava programado para você, você não consegue cumprir. Assim acontece na nossa vida no dia a dia também. Tantas coisas que você tinha se programado. É quando se é adolescente, a gente faz uns planos meio assim, aos 18, eu vou sair de casa, né? Eu vou ter o meu apartamento próprio, sonha, né? Glória a Deus, a gente sonha. Eu vou ter meu carro. Só eu que pensava isso, gente? Tinha alguém que pensava assim, quando chegasse aos 18, ia sair de casa, né? Ter o seu carro, seu apartamento próprio, aí dizer, vou casar com tantos anos, vou ter filho com tantos anos, ou então antes disso vou me formar com tantos anos. A gente faz uma sequência de planos, aí de repente, você que estava se preparando para a faculdade naquele tempo, alguém adoeceu na sua casa e você teve que prestar seu amor, seu socorro, sua ajuda e precisou adiar por mais alguns anos aquela faculdade. De repente, aquele namoro de anos, que não é o que a gente aconselha aqui, né? Não é não, Rogério? A gente não aconselha namoro de anos aqui, não é verdade? Né, Isabela? A gente não aconselha, mas de repente, você estava um tempo namorando e você estava fazendo enxoval, você estava preparando tudo. Alguns talvez até já tinham data marcada, mas o cara ou a mulher termina aquele relacionamento, e aí aquele seu plano de casar com tantos anos e naquele tempo atrasa novamente. A tempestade, ela traz alguns atrasos. E na hora a gente não entende. E o pior de tudo é que a gente fica reclamando. Puxa vida, aí ó, todo mundo da minha idade já casou. Todo mundo da minha idade já se formou. Todo mundo do meu tempo conseguiu sua casa própria. Fulano foi criado comigo. Às vezes o cara fez a mesma faculdade que você. E ele conseguiu a casa própria e você que tinha se planejado para aquilo ainda não conseguiu. Amado, lembra-se que você não está indo para qualquer lugar. Você está a caminho do avivamento. A tempestade faz parte. Você pode repetir comigo? A tempestade... Diga mais uma vez, a tempestade faz parte. E o nosso dilema é porque a gente fica nessa murmuração com o Senhor. Mas, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Por que eu fui demitido? Por que o negócio que eu montei não tá dando certo, não deu certo? Por que o outro que tem um jardim igual ao meu, e ele faz as mesmas coisas que eu, planta as mesmas plantas que eu, mas o dele... O tomate está vingando, a flor está vingando e no meu não está. É um tempo que vai passando de tempestade. Coisas que vão lhe acontecendo. Que talvez você não tenha conseguido regar no tempo necessário. Porque algumas coisas lhe aconteceram e você não pôde fazer no mesmo tempo do que o outro. Mas isso não quer dizer que o seu jardim também não vá florir. Isso quer dizer apenas que a tempestade atrasou por um tempo. É só uma fase. Vai passar. Diga para o seu irmão aí, é só uma fase. Vai passar. Atrasou apenas por algum tempo, mas vai passar. A tempestade também é aquele momento que você mais quer agir e Deus te tira o controle. Esse final de semana nós passamos por algo parecido em vias práticas. Nosso retiro foi marcado para nós sairmos aqui na sexta-feira à noite e começou a chover. O Caio, o Jacó, o Gil,
o Atos, o Mateus, né? Tinha ido junto. Tinha mais alguém? Jéssica e Viviane e Rubens. Eles foram na frente para poder ir levando as coisas, né? As cadeiras, as coisas, e organizando lá. E quando eles chegaram lá, tinha uma tempestade caindo lá. Muita chuva, muito vento e não tinha luz da chácara. Tudo no breu. Tudo no breu. Gil volta, faz o percurso, chega para mim e fala: Gilson, tá sem luz lá, tá tudo apagado, tá chovendo muito lá. E agora? Vou eu tentar falar com a nora lá da dona da chácara, aquela que estava negociando comigo, e eu tento ligar e o telefone nem chamava. Nem fazia. Né? Não fazia. Ui, Jesus. Dá aquele friozinho na barriga. Eu falei: Senhor, foi tu quem falou que esse era o tempo, o jeito era esse, só me mostra como é que eu tenho que fazer e para que vai servir isso. E eu fui ligando. O pessoal daqui não sabia. Eu não falei para os outros que lá estava sem luz. Foi todo mundo se preparando para ir. Mas eu já sabia. Enquanto vocês não sabiam, mas eu já sabia que. E eu fui daqui até boa parte do caminho ligando para essa nora e eu não conseguia falar. E aí eu lembrei que eu tinha o telefone, a dona no meu Facebook. Porque o telefone que eu tinha era só aquele outro. E eu do Face dei uma ligada para ela. E eu sei que ela estava adoentada, ela está tratando uma enfermidade. Na verdade, eu, na minha pouca fé, liguei sem muita esperança de que ela fosse atender, porque nem online ela estava. Mas ela rapidamente atendeu. E ela falou: minha nora acabou de sair de lá, estava tudo certo, tudo no lugar, tudo direitinho. E eu vou tentar ligar para ela de novo. Eu sei que nesse meio tempo, nós chegamos lá, quando nós botamos o pé na entrada da chácara, o que tinha acontecido? Nada. A luz continuava apagada. Continuava sem luz. E aquele monte de gente. Os meninos foram lá, nós chegamos, eu falei: vocês ficam aí, vocês vão orando, que eu vou atrás de tentar fazer alguma coisa. E a turma ficou lá orando. Eu sei que foi um momento maravilhoso, porque eu peguei o finalzinho na volta. Mas já dava para sentir ali o local do Espírito Santo se movendo ali no meio de vocês, daqueles jovens. E eu consegui falar com ela, pedir para ela ligar para a empresa, e ela falou: olha, eles estão procurando o defeito, vão tentando, mas não tem previsão de ligar essa luz. E aí nós passamos a noite, né, dormimos. Quando chegou de manhã cedo, que a gente levanta, não tinha luz ainda. Não tinha luz. Eu falei: ô Jesus. E a preocupação, porque é comida, é freezer, né? Não tinha água gelada. Não, eu falei: meu Deus, esse monte de jovem aqui, é comida para fazer. Eu falei: Senhor, qual é o mistério? Qual é o mistério? Mas nós continuamos ali, né? E foi esse o primeiro culto pela manhã, e já na bênção, e na oração. Aí de repente, meu amigo assessor Gil chega ali, dá uma chamada. Quando deu a chamadinha, eu falei: meu pai, o que mais? Ele falou: Gilson, é o seguinte, como não tem luz, a bomba não está jogando água para as caixas, não é isso? E aí é um número muito grande de pessoas usando banheiro, essa coisa toda, fala para a turma segurar. Eu falei: ô Senhor, fala aí, revela aí qual é o mistério para eu falar para esse povo. O que é que tu está querendo de nós? E o Senhor falava poderosamente ao meu coração: lembra eles que eles não vieram aqui por um momento de lazer. Eles vieram para buscar pelo fogo. Eles vieram para buscar pelo fogo. E quando eles verdadeiramente se colocarem na busca pelo fogo, eu vou trazer a luz de volta. Você acredita nisso? E nós fomos orar, e estende um mãozão, e lê para agachila, para um lado, para o outro, né? E ora para cá, intercede para lá, aquele monte de jovem e tal. E ali depois, durante um tempo, encurtando a história ainda, num tempo de oração ali, a luz volta. Alguém grita, eu nem sabia do que estava gritando. A luz voltou, a luz volta. E eles puderam continuar tudo aquilo que tinha sido feito. Nós tínhamos algumas escolhas ali. Uma vez que a chuva, por exemplo, atrasou a janta, nós fomos jantar a que hora, gente? Mais de meia-noite, vocês lembram disso?
Era mais de meia-noite. Era uma? Já era uma? Aí, ó. E atrasou, mas teve gente que aguentou firme ali, mas não perdeu a boia. Tem gente que não dormiu, aguentou firme, mas não perdeu a boia. E ali, aquele tempo ali que houve de atraso, a gente poderia ter feito algumas escolhas. Gente, não tem previsão, vamos voltar. Ou então chegou de manhã, ó gente, não tem previsão, vamos voltar. Não é verdade? Não chegou até a hora do almoço, não tem previsão, vamos voltar. Mas nós decidimos ficar. E nós decidimos continuar aquilo que o Senhor tinha dito para nós. Porque nós fomos para lá em busca de quê? Nós fomos para lá em busca de... E nós dissemos ao Senhor que nós não sairíamos de lá sem esse fogo. Então houve um atraso de algumas coisas. Até houve. Mas poderia ter sido um atraso muito maior na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque não era porque éramos só um grupo de jovens cristãos que o Senhor não ia deixar que a tempestade viesse. Porque a tempestade vem para todo mundo. O que vai fazer a diferença é como você reage à tempestade. Como você reage à tempestade. E no versículo 20, lê lá comigo, do capítulo 27, ele diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Existem momentos na vida da gente que a tempestade barulhenta nos estremece tanto que a gente chega no nível de achar que não tem mais jeito, que acabou, que já era. A gente chega num nível de achar que não tem mais jeito a nossa saúde, que não tem mais como intervir, que tudo já foi orado, que tudo já foi feito, que tudo que era para jejuar já foi jejuado e não tem mais jeito. Momentos que chegam na nossa vida, no nosso ministério, na nossa célula, que você fala: eu já orei, eu já busquei, eu já fui atrás, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, mas o vento tá tão forte, o barulho tá tão alto, não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. São anos lutando por isso, são anos orando por isso, porque eu só estou ouvindo o barulho do vento, eu só estou ouvindo o barulho da água batendo no telhado, e me estremece tanto, me apavora tanto, que eu começo a achar que não tem mais jeito. E quando eu começo a achar que não tem mais jeito, eu começo a regredir no meu caminho em busca do avivamento. E aí, olha o que acontece. Você que poderia estar andando à frente, está indo para frente, começa a andar para trás. Aonde havia esperança de que você ia conquistar a vitória, de que você ia receber do melhor e do maior de Deus, você já fala assim: não, isso não é para mim não. Isso é para fulano. Isso é para fulano, isso é para o pastor. Isso é para o missionário, isso é para o líder de célula, é ele que tem mais tempo na caminhada, é só ele que aguenta isso. Ou então você começa a achar que essa tempestade está batendo só em cima da sua casa. Você começa a achar que outras pessoas não estão passando pelas mesmas situações que você está passando. Lembre-se, eu vou repetir novamente, a tempestade não vem só para mim. A tempestade vem para nós. A tempestade vem para todo mundo. Enquanto você continuar achando que não há salvamento, você mesmo está acabando com aquilo que o Senhor providenciou para você. Não é o Senhor, nem é o diabo que está tirando de você aquilo que lhe foi reservado, é você mesmo. Porque quando você começa a achar que não tem mais jeito, é você que está andando para trás. Não é ninguém te empurrando, não. Não é o vento te empurrando, não. É você mesmo se levando para trás. E aí outra coisa que a gente aprende. Lá no versículo 43, acompanha comigo. No versículo 43. Perdão, no versículo 31 e 32. Versículo 31 e 32 diz assim: então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que o prendiam o barco salva-vidas e as deixaram cair. Nós precisamos entender
que existem algumas coisas que nos amarram no meio do caminho. Às vezes você não andou para trás, mas você também não andou mais para frente. Você permitiu que o problema te deixasse por ali. Seria como os jovens, vamos ficar aqui parados esperando a luz voltar. A gente não canta, a gente não prega, a gente não ora, porque senão não vai poder usar o microfone, não vai poder usar a guitarra, não vai poder usar o violão. A gente se amarra. Tem coisas que não é o diabo que amarra você. É você que se deixa amarrar. Mas aí, as cordas foram cortadas, e eles foram liberados, e eles continuaram. E dali, eles chegaram em outro lugar. Eles chegaram numa terra seca. E quando eles chegam nessa terra seca, quando eles chegam nessa ilha, eles encontram ali, no momento em que Paulo, um cara extremamente proativo, e aliás, o que tem feito a diferença na vida de muitos cristãos nos dias de hoje é diante do Senhor ter uma atitude proativa, uma atitude que você não precisa esperar. Você sabe que Deus já falou que é aquilo que é para ser feito. Tá ali, tá na mão, vamos fazer, pega e faz. E Paulo, quando chegou lá na terra, a turma estava encharcada, gente. O pessoal soltou, foi ali na água, né, foi empurrado na água para aquela ilha ali, e eles estavam todos encharcados. E quando eles chegam ali, eles encharcados, a água gelada do mar, se eles ficam molhados e ficam no frio, o que acontece com eles? Eles passam a sofrer de quê? Hipotermia. Vai esfriando tudo por dentro, de uma maneira bem grotesca que eu estou falando, congela tudo, vai parando os órgãos, vai parando tudo e o cara morre. Mas Paulo, um homem de Deus, proativo, quando a turma chegou lá, ele já pensou assim, vamos fazer uma fogueira. E ele foi atrás de catar gravetos para poder fazer uma fogueira para aquecer o povo que estava ali. Para que o fogo esquentasse aquele povo, para que o fogo impedisse que aqueles homens todos ali, inclusive marinheiros, né, homens que tinham habilidades no meio do mar, mas que quando a tempestade veio, ficaram tão apavorados que perderam a habilidade que tinham. E ele, para salvar a vida daqueles homens ali, ele fala, vamos fazer esse fogo, enquanto ele está catando ali graveto para poder salvar aquelas vidas ali, para que não houvesse morte. O que ele encontra? O que ele encontra no meio dos gravetos que nós lemos? Uma cobra. Então eu quero lembrar você que no caminho do avivamento há tempestades e também há... No caminho do avivamento há tempestades e também há... Tempestade? Tempestade? Cobra muitas vezes é um teste do diabo sobre as nossas vidas. E o Senhor ia colocando algumas coisas aqui para mim. Uma coisa que hoje, por exemplo, tem nos testado e muitas vezes a gente se deixa morder e se deixa abalar, é com a opinião do outro. Com a opinião alheia. A gente vive um tempo onde as pessoas acham que elas sabem o que a gente está passando. E elas acham que se elas estivessem no seu lugar, elas se sairiam tão bem. Então que você é um bobinho, você é uma bobinha. Você não faz porque você não quer. Porque se fosse ela simplesmente faria isso ou faria aquilo outro. Quantos aqui já passaram por isso? De alguém ter uma opinião sobre a sua vida, de como você poderia administrar as suas finanças muito melhor. De como você poderia ganhar a sua casa para Jesus. De como você poderia ser um servo melhor e mais usado na obra do Senhor. Quantos aqui já passaram por isso? De gente palpitando sobre a sua vida. E muitas vezes você fala, é verdade. Eu é que sou fraco. Eu é que sou falha. Porque fulano falou que se ela fizesse. Acontece que fulano não vive as realidades que você vive. Fulano talvez saiba o quanto você ganha, mas não sabe quantas as despesas que você tem. Ele faz na cabeça dele uma suposição daquilo que você gasta, daquilo que você investe. Fulano talvez pense, né, que o casamento daquele irmão poderia ser muito melhor, mas ele tem uma esposa abençoada e ele não consegue pensar
Como é viver com uma esposa que não é abençoada? Ele imagina. E porque ele imagina, ele fala da boca para fora e ele acaba ferindo o outro, ele acaba ferindo a outra. Amado, em nome de Jesus, quando essa peste dessa cobra aparecer para você, tentando palpitar sobre a sua vida, sem nenhuma palavra de Deus, sem nenhuma palavra do Espírito Santo, sabe o que você faz? Faz que nem Paulo, sacode no fogo. Não deixa morder. Fala pro teu irmão aí, quando a cobra tentar te picar, sacode, meu irmão. Sacode mesmo aí, sacode, meu irmão. Sacode, meu irmão. Não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Quem sabe o que você passa? Olha, Deus me ensinou muito com a enfermidade do meu marido. Porque eu achava que eu sabia o que era ter alguém enfermo em casa com uma enfermidade grave. Eu achava. E o Senhor falava para mim, tu lembra das coisas que você pensou, das coisas que você falou, das coisas que você pensou que seria mais fácil para o outro se fizesse assim, assado? Só sabe quem está passando por aquela realidade. E a melhor pessoa para quem você pode tomar posse, para receber desse conselho, de um palpite sobre a sua vida, é alguém que venceu daquilo que você está vivendo. Alguém que passou pela luta que você está passando. Alguém que venceu essa mesma luta. É nisso que você pode se espelhar, você está entendendo? Mas enquanto ela não conhece a sua vida, não sabe as lutas que você tem dentro de casa, né? Por exemplo, uma família com um filho tem noção de uma situação, mas uma família com 4 filhos tem outra noção, né? Não, Charlete? Então é muito fácil a gente pensar sobre o momento que a gente está vivendo. É muito fácil, desculpa o exemplo que eu vou dar aqui, mas eu estou falando de uma forma geral. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, Angelita, mas a Adriana podia fazer menos filho. Você não sabe os propósitos que Deus tem para eles, que tem para Charlete e Augusto, Angelita e Adriano. Até porque eles sabem que existe uma palavra sobre a casa deles, que os filhos ganharão as nações, amém? Então, se essa é para espalhar na terra, né? Que seja assim, não? Que espalhe mesmo, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, amado, não deixa essa cobra te picar. Outra cobra que tem se levantado sobre nós é o questionamento. É aquela coisa de você estar na prova e você ficar falando assim com Deus. É o diabo jogar na sua cabeça, tá vendo? Tá vendo porque foi com você? Você deve estar com algum pecado. Você estar passando por tudo isso porque você deve ter pisado na mola em alguma situação. Amado, Paulo estava indo pela obra do Senhor. Ele estava a caminho de Roma. Paulo estava servindo ao Senhor e ele enfrentou a tempestade e enfrentou a cobra. Então não deixe que as pessoas façam você, as bocas usadas pelo inferno, façam você acreditar que o problema que você está passando é meramente porque você pisou na bola. Se você pisou na bola, você sabe que pisou na bola. Mas se você, meu irmão, tem buscado fazer a vontade do Senhor, tem orado, tem clamado, tem jejuado, tem se esforçado, não deixa a cobra te picar não. Sacode para ela. Sacode no fogo, porque quem faz a obra no outro, é o Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Uma outra realidade que a gente vê a respeito da cobra é que nós supervalorizamos demais as dificuldades, o momento que a gente está passando. A gente dá um peso muito maior àquele vento. A gente dá um peso muito maior àquela picada, àquela mordida. E a gente fica falando, meu Deus, e agora já era, né? A Bíblia fala que os homens da ilha onde Paulo foi parar, falaram assim, vai morrer. Porque a serpente, né, essa víbora aí é terrível e quando morde, mata. Eles ficaram olhando, vocês imaginem a cena, gente. Pior que isso existe no nosso dia a dia. Gente que fica olhando pra gente só esperando a nossa derrota acontecer. Gente que fica olhando pra gente só dizendo assim, eu falei que não ia dar certo. E aí, às vezes, por causa de uma picada dessa, uma mordida dessa, a gente fica assim, agora ferrou, agora não tem mais jeito não. Agora eu fui mordida. Eu sobrevivi à tempestade, mas não vou conseguir sobreviver à mordida da cobra. Agora já era. Todo mundo falou que a cobra era venenosa. Aí sabe o que Paulo faz? O que Paulo faz? Paulo não deu esse valor todo. Paulo servia a um Deus
É um Deus que na sua palavra diz que pela autoridade do Espírito Santo, o que é que eles fariam? Eles pisariam a cabeça da serpente. O Senhor diz a nós ainda hoje, aos seus filhos, na autoridade do Espírito Santo, você pode pisar a cabeça da serpente, amém? E a Bíblia ainda fala que se você for mordido, não vai lhe causar dano algum. Então, amado, não supervaloriza a situação. Não supervaloriza a situação. Senhor, mordeu. Balança no fogo. Deixa o Espírito Santo fazer o que tem que ser feito. E em último lugar, depois que Paulo, no caminho do avivamento de Paulo, que havia tempestade, que se deparou com a cobra, foi mordido por ela, Paulo se encontra numa ilha. Gente, Paulo estava indo para Roma. Paulo não estava indo para qualquer lugar. Paulo não estava indo para a quadra ali do lado. Não ia atravessar para Luzimangues. Paulo estava indo para Roma. Era o lugar. Era o lugar das autoridades. E aí, Paulo vai me parar numa ilha. Uma ilha chamada Malta. Pensa comigo. O que você faria se você tivesse sofrido ali os intempéries, o naufrágio, fosse parar numa ilha? Num povoado, num vilarejo, sem condições de naquele momento te levar para onde você deveria ir, para onde você tinha se programado para ir. O que a gente faz? O que você faria? Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eu vou ficar por aqui mesmo. Não deu para chegar lá, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não é não? Não deu, ou então eu vou tentar construir aqui como é que se fala? Um barco, um negócio e tal. Ou então eu ia ficar lá sentado, esperando o socorro vir, de braço cruzado, com as pernas para cima, de repente ia procurar uma sombra, né? Para poder não sofrer tanto com o sol. Mas a Bíblia fala que Paulo falou assim, eu vou fazer o que eu sei fazer. O que Paulo sabia fazer? Pregar o evangelho. E aí ele vai pela vizinhança, ele vai pelo vilarejo, e ele faz aquilo que o Senhor deu autoridade para ele fazer. E quando ele chega naquele lugar, naquela vizinhança, naquele vilarejo, naquele povoado ali, ele encontra uma família que o recebe. Um nome extremamente esquisito, Públio, super diferente. Não era uma autoridade, não era uma celebridade romana, era um cara lá. E aquele pessoal recebe eles com carinho, recebe eles com amor. E aí, quando ele está lá na casa do cara, ele descobre que o pai do cara estava o quê? Doente. E aí ele faz o que ele sabe fazer, o que Deus o usava para fazer. Ele impõe as mãos e o pai do cara fica curado. Quando o pessoal da ilha descobre que Paulo estava lá fazendo isso, que o pai de Públio, o cara lá da vila, foi curado, todo mundo começa a procurar por Paulo. E a Bíblia fala que todos iam sendo curados. Você pode escolher. Porque a ilha, ela representa um lugar determinado por Deus. Deus nos leva para essa ilha. É um tempo onde muitas vezes ele fala, você vai ficar aqui por um tempo só para ouvir. Só para ver. Só para aprender dentro desse espaço que eu vou te dar condições de trabalhar. Às vezes você fala assim, nossa, você vem para o Ministério do Louvor e você fala, eu quero cantar, né? Eu vou para o Ministério do Louvor, você pensou, você vai cantar ou você vai tocar? Mas aí nós estamos precisando de gente para ficar no data show. Gente para ficar na mesa de som. E aí você podia falar assim, se é assim, então eu não quero. Não, porque eu quero ir para o ministério para cantar, eu quero ir para o ministério para tocar. Vou ficar no data show, vou ficar na mesa de som, então não vou fazer. Às vezes você queria poder estar liderando uma célula, mas naquele momento Deus falou assim, eu te quero aqui. Eu quero usar você para trabalhar nessa área, nesse lugar. Eu quero usar você para ajudar com a limpeza da igreja. Eu quero usar você para ajudar a ornamentar, a preparar a ceia, a mesa. Eu quero usar você para trabalhar com as crianças. Eu quero usar você nessa área que nesse momento aqui. Foi Deus quem levou Paulo para aquela ilha. Foi Deus quem permitiu que Paulo estivesse lá. De uma certa forma limitado. Mas um homem que está em busca do avivamento, ele não fica satisfeito. E ele fala,
dentro do lugar onde Deus me colocou e nos limites que Ele me deu, eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo e eu sei que Ele vai me usar. Talvez você não esteja no trabalho que você queria tanto. Talvez você tenha estudado tanto, né? Se formado, gastado anos e anos naquela profissão e aí hoje você está trabalhando em outra área. Amado, entenda que é por um tempo. Mas se você souber aproveitar bem aquele tempo, o Senhor te honrará. A palavra diz que quando eles saíram da ilha, eles foram honrados. Aquela vila preparou para aquele povo todo o suprimento necessário para a viagem. Porque eles não se acomodou. Mesmo dentro daquele lugar que foi limitado para ele, mas que foi o Senhor que levou, eu vou dar o meu melhor. Gilce, onde é que está o avivamento? Aquela vila foi alcançada para o Senhor. Famílias foram alcançadas para o Senhor. Famílias foram curadas do Senhor. Houve libertação no Senhor. Mas talvez a gente estivesse buscando alguma coisa maior, alguma coisa visível, alguma coisa reconhecível aos olhos humanos, um reconhecimento carnal. Mas o Espírito Santo tinha mais. O Senhor tinha mais para Paulo. O Senhor tem mais para você, amado. O Senhor tem mais para você. No caminho do avivamento, você vai se deparar com as tempestades. Você vai se deparar com a cobra. Você vai se deparar com a ilha. Mas enquanto você não se acomodar, enquanto você não se entregar, enquanto você entender que é por um tempo, é uma fase, vai passar e que o seu destino final é o avivamento, o Senhor vai continuar te usando no lugar onde você está. No lugar onde você está. Foi porque Paulo foi mordido por aquela serpente e não sofreu os males daquela serpente, que aquele povo que estava ali, que antes tinha dito que ele era assassino, que antes trouxe à tona os defeitos, né? O passado de Paulo, eles puderam reconhecer, eles já estavam chamando até Paulo de Deus, já estavam achando até que ele era um filho de Deus, por causa do milagre que tinha sido operado na vida dele. Lembre-se disso, amado. Tempestade vem para todo mundo. Não se abata, não supervalorize. O diabo vai tentar testar você de várias formas. Não dê ouvido, não se deixe enganar. E nesse tempo de ilha que o Senhor tem para mim e tem para você, não se acomode, dê o seu melhor, porque o avivamento virá. Amém? O avivamento virá em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu queria chamar você que nesse momento, está no momento, no trajeto do seu caminho para o avivamento, você está passando por tempestade. Eu quero chamar você aqui para vir aqui na frente. Você que está passando por tempestade, quero que você venha aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Só você que está no meio da tempestade. Talvez você não esteja mais ouvindo os ventos, nem a água batendo forte no telhado. Talvez você já tenha superado a tempestade. Mas está lidando com testes do diabo, com mordidas do inferno, para tentar te fazer parar. Eu quero que você venha aqui na frente também. Você que está lidando com mordidas, com gente tentando te fazer acreditar que já deu, já era, não tem mais jeito, agora acabou. E eu quero chamar ainda aqui na frente, você que no trajeto do seu caminho para o avivamento, está nesse momento se encontrando na ilha. Ilha, aquele lugar, que não é o lugar para o qual você foi destinado, não é o seu destino final, mas que o Senhor te colocou ali, porque quer usar você ali naquele lugar. É aquele momento, é aquela fase. Vai passar, mas é um caminho. Nós vamos estar orando por você. Cadê o Ministério de Louvor? Sobe cá o Ministério do Louvor. Enquanto os irmãos vão estar cantando, você que ficou aí,
Pergunta para o Senhor, em que lugar do caminho do avivamento você está? Qual é a parte do caminho? Se não é tempestade, se não é cobra, se não é ilha, o que ainda te impediu de chegar lá? O que ainda não te permitiu chegar lá? Porque o nosso destino final, reservado para o Senhor, não é outro lugar a não ser esse. Cadê os líderes de célula? Vem cá, Augusto. Sobe aqui. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo, dá a volta. Tem mais algum líder de célula que está aí que eu não chamei, gente? Daniel, vem cá. Em nome de Jesus. Esses irmãos vão estar orando sobre a sua vida, clamando por você, intercedendo pela sua fase, pelo momento que você está passando. E enquanto eles estiverem colocando a mão em você, orando por você, eu não quero que você pense ou na Esther, ou no Augusto, ou na Tia Nandes, ou no Gil, ou no Daniel. Nesse momento você vai estar pensando assim: Senhor, é o teu toque sobre a minha vida, porque eles estarão sendo usados como instrumento para te ajudar a prosseguir nesse caminho em busca do avivamento. Amém? Senhor, meus filhos, Senhor, estão no caminho do avivamento. Eles estão buscando por mais. Eles estão querendo mais do que foi pregado para Ti. E nessa noite nós queremos colocá-los diante do Teu altar. Meus filhos que estão sendo tocados agora, Senhor, em nome de Jesus, estão sendo tocados para mudar de nível. Tocados para mudar de nível, Senhor, para uma nova fase nessa caminhada, Senhor, em nome de Jesus. Meus filhos, ó Pai, estão sendo tocados agora na representação do óleo do Espírito Santo, Senhor, para trazer o renovo, para continuar na jornada, ó Deus, para continuar na busca, Senhor, do destino preparado para nós, o destino que Tu escolheu para eles, ó Pai. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, para que Tu dê aos Teus filhos condições, ó Pai, de avançarem em meio à tempestade. Dê aos Teus filhos, Senhor, condições, ó Pai, para sobreviverem o tempo de tempestade, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que eles, Senhor, em nome de Jesus, possam com a autoridade, Senhor, que Tu deste a Paulo, ó Pai, não supervalorizar essa mordida de cobra, mas em nome de Jesus, sacudir, bater diante do fogo, para que ela possa ser queimada, para que ela possa ser repreendida, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, nós também clamamos a Ti, por esse tempo de ilha para nós. Oh, tempinho difícil. Tempo onde nós queremos fazer mais. E nos dá a impressão que estamos tão limitados. Nos ensina a dar o nosso melhor nesse lugar, ó Deus. Nos ensina a dar o nosso melhor nesse lugar de ilha que Tu nos colocaste. Nos ensina a entregar o melhor de nós, que Tu colocaste em nós, nas nossas mãos, ó Pai. Para que não venhamos a nos acomodar, ó Pai, mas que venhamos a prosseguir
nesse caminho, na busca pelo avivamento, na busca para que famílias sejam quebrantadas, sejam restauradas, sejam tratadas. Na busca, Senhor, por esse ministério qual nós temos clamado, que nós não queremos apenas viver de reunião em reunião, de música em música, de palavra em palavra. Nós queremos mais do Teu poder, nós queremos mais da Tua manifestação, nós queremos mover nos dons, para que a Tua igreja seja edificada, para que cada um possa usar o dom estabelecido para o Teu Espírito Santo, para que a obra seja abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, não nos permita desistir, não nos permita enfraquecer, não nos permita estremecer, amedrontar, intimidar, ó Pai, não nos permita, mas nos ajuda, Senhor, a continuar na caminhada, nos ajuda, Senhor, a continuar na busca, nos ajuda, Senhor, a continuar de pé, nos ajuda, Senhor, ainda que seja, ó Pai, remando no braço, ó Deus, ainda que seja agarrado a um pedaço do barco que sobrou para chegar até onde Tu deseja nos levar, mas que a gente não saia dali sem a Tua autorização, que a gente não dê um passo para fora da ilha, a não ser que Tu nos permita sair, para que no tempo necessário, assim como foi com Paulo, nós tenhamos, Senhor, todo o suprimento necessário para continuar a jornada, todo o suprimento necessário para continuar a jornada e ver o Senhor honrando cada um dos nossos esforços, não porque nós merecemos, mas é porque assim diz a Sua palavra. É porque assim diz a Sua palavra. É porque assim diz a Sua palavra. Você, meu irmão, vai repetir comigo assim: eu não estou aonde eu gostaria de estar. Repita comigo: eu não estou aonde eu gostaria de estar. Diga mais uma vez: eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas com certeza eu não estou aonde eu estava antes. E eu vou continuar prosseguindo em busca do avivamento. Você pode aplaudir ao Senhor? Em busca do avivamento. Em busca do avivamento.